O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos dar sequência à nossa exposição em Atos dos Apóstolos, capítulo número 11. Iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso 18. Espero a todos encontrarem suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 1 ao 18. Enquanto os irmãos procuram aí, eu estive falando com o Renilson em relação aos ventiladores, e aí ficou dele verificar se ainda tem como salvar, porque como já são ventiladores antigos, nós iremos precisar, se for o caso, fazer a troca desses ventiladores. Então, vai precisar ser solicitado lá na sede para que comprem os ventiladores novos. Então, Renilson já ficou responsável por essa parte. Eu creio que ele já deve falar com Thalita, com o pessoal que está responsável por essas questões. E eu creio que em breve nós teremos ventiladores novos em nome de Jesus. Tudo novo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Passamos à leitura do texto. Atos, capítulo 11, verso 1 ao 18, nos diz o seguinte: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caí em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, presos pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 homens também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e lhe dissera: Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, eu oro a Ti, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho querido, e eu Te peço que neste momento o Teu Espírito Santo tome os meus lábios para a edificação, para o fortalecimento da Tua amada e querida igreja. Que nós sejamos fortalecidos por esta palavra, que sejamos esclarecidos em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que esse texto quer ministrar ao nosso coração nesta noite. É o que nós Te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus.
Meus irmãos, eu não sei se todos estão lembrados aqui da última exposição que nós fizemos do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no qual a gente falou sobre a ida de Pedro à casa de Cornélio, que era um gentil, alguém que não fazia parte da nação de Israel. E ali Pedro prega o evangelho para aquele homem crê no evangelho, se converte ao Senhor Jesus, e muitas pessoas que estavam com eles também se convertem ao Senhor Jesus, e eles são imediatamente batizados por Pedro, tanto na água como também batizados com o Espírito Santo. E aí nós chegamos agora no capítulo 11, e nós vamos ver que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E aí o texto diz no verso 2 que assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. Pedro foi criticado asperamente por ter pregado o evangelho para os gentios. E muitas vezes, meus irmãos, essa crítica, essas coisas que aconteceram com Pedro, muitas vezes é reproduzidas por nós mesmos. Muitas vezes nós criamos limites para Deus. Muitas vezes nós falamos e afirmamos quem pode ser salvo, quem pode participar da igreja, quem merece a graça de Deus. Mas nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que Deus frequentemente rompe nossas estruturas religiosas. Deus muitas vezes rompe as nossas crenças. E tudo isso, meus irmãos, para revelar que a sua graça é maior do que os nossos preconceitos, os nossos conceitos pré-estabelecidos, os nossos pressupostos. Porque nós somos assim, cheios de pressupostos. Nós afirmamos quem merece a salvação, nós afirmamos quem merece participar da igreja, nós afirmamos quem merece receber a graça do Senhor, mas Deus sempre rompe com as nossas estruturas. Deus sempre estraçalha a nossa religiosidade. Deus sempre estraçalha o nosso legalismo. E o texto de Atos, capítulo 11, mostra exatamente isso. Deus ensinando, meus irmãos, a igreja que o evangelho, ele não tem barreiras humanas. E aí a gente precisa entender esse contexto. Esse texto é consequência daquilo que eu falei no capítulo 10, da exposição que foi feita. Pedro, ele recebe uma visão da parte de Deus, e ele novamente vai repetir essa visão aqui no capítulo 11. Ele é enviado à casa de Cornélio, um gentil. Ali ele prega o evangelho a Cornélio. O Espírito Santo desce sobre aquele povo, e aquele povo se converte, meus irmãos. E aí é onde entra uma questão muito importante. Para um judeu, meus irmãos, cristão, mesmo convertido ao cristianismo, era uma cena chocante, pois eles acreditavam que a salvação era algo exclusivo deles. Os judeus convertidos ao cristianismo achavam que a salvação era algo exclusiva do povo de Deus, dos judeus, do povo escolhido, deles. Mas aí nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele rompe com essas barreiras. E em Atos 11, Pedro precisa explicar as suas ações para a igreja, porque ainda tinha aquela ideia, aquela falsa ideia de que o evangelho era só para os judeus, que era só para aquele povo. E quando Deus rompe com essas barreiras, como nós vimos nas últimas exposições, Pedro precisa dar explicação à igreja em Jerusalém. E o texto revela, meus irmãos, aqui, como Deus, ele vai quebrando as nossas barreiras culturais. O texto revela como Deus vai quebrando as nossas barreiras religiosas.
O texto revela como Deus vai quebrando as nossas barreiras espirituais. Porque muitas vezes nos julgamos mais espirituais do que os outros e mais dignos do céu do que o outro. E esse texto nos confronta com essa verdade, meus irmãos. E a ideia central de Lucas, ao escrever aqui o capítulo 11, do verso 1 ao 18, é mostrar que Deus salva pessoas pela sua graça. É mostrar que Deus quebra preconceitos humanos e chama a igreja a participar de sua obra sem resistência ao que ele está fazendo. Sem se opor à sua obra. E é isso que Pedro vai afirmar já no final, no versículo 18. Pedro vai entender que ali é uma ação de Deus. E ele apenas se submete a essa ação. E nós vamos ver, meus irmãos, aqui nesse capítulo, três verdades. Três verdades que esse texto quer nos apresentar. A primeira verdade, meus irmãos, o texto vai apresentar aqui a resistência desses homens à obra que Deus estava fazendo. O verso 1 ao 3 nos mostra isso e diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. A primeira atitude da igreja, ao saber que Pedro pregou o evangelho para um gentio, não foi saber se eles se converteram. Não foi saber se a obra de Deus também estava sendo manifestada naquele lugar. Não. A primeira coisa que aqueles irmãos fazem é criticar Pedro, pelo fato de Pedro ter pregado o evangelho. E eles criticam Pedro, meus irmãos, porque Pedro ele entrou na casa de um gentio. Isso era abominação aos olhos dos judeus. Entrar com um gentio, ainda mais comer com ele. Quando nós fazemos a leitura dos evangelhos, uma das principais críticas que Jesus recebeu foi pelo fato dele se assentar e comer com pessoas pecadoras, indignas do reino de Deus. E agora Pedro entra na casa de Cornélio, senta-se com Cornélio, prega o evangelho para aquele homem. E aí nós entendemos a segunda motivação pela qual aqueles homens criticaram a Pedro. É porque Pedro estava rompendo com as tradições religiosas. Quando Pedro vai visitar Cornélio, uma das falas que ele diz para Cornélio é o seguinte: você sabe que a nossa lei não permite que nós entremos na casa do gentio, que nós se assentemos com pessoas assim. Mas eu recebi uma visão do Senhor, e aí ele entende que ali há uma ação soberana de Deus, e com aquela ação, meus irmãos, ele vai quebrando as tradições religiosas. Porque as nossas tradições, meus irmãos, não podem ser superior às ordens de Deus. Nós não podemos colocar as tradições nossas acima da palavra de Deus, acima da vontade de Deus. E nós somos muitas vezes tentados a isso. Muitas vezes confrontamos pessoas, constrangemos pessoas por causa das nossas tradições. E que muitas vezes ferem as escrituras sagradas. Que muitas vezes vai de encontro às sagradas letras. Mas nós prezamos por nossas tradições. E aí o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos nos mostra Pedro fazendo o completo oposto. Pedro resistente, um judeu assíduo, mas que compreendeu: eu não posso me opor à ação de Deus. Eu não posso me opor à obra magnífica de Deus. Eu não posso me opor ao próprio Deus. Prega o evangelho e rompe com as tradições, consequências críticas. E também eles criticam, meus irmãos, a Pedro, porque eles priorizavam mais as regras do que a obra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós também somos assim. Nós priorizamos as nossas regrinhas. Muitas igrejas fazem com que pessoas se afastem do evangelho porque apresentam o evangelho amargo para as pessoas. É um evangelho de não pode isso, não pode aquilo. E de fato, quando nós entramos para um evangelho
a graça do Senhor nos transforma de tal modo que a forma como vivíamos antes não faz mais sentido para nós. Mas a graça de Deus não nos constrange de tal modo que pessoas não entram na igreja por questão de shorts. Porque pessoas não entram na igreja porque estão mal vestidas. A graça de Deus não é assim, meus irmãos. A graça de Deus não impõe regras e não se curva, melhor dizendo, às regras humanas. As pessoas, meus irmãos, precisam ser alcançadas pelo evangelho puro e simples. E para isso, nós precisamos abrir mão de nossas regras humanas. Aqueles homens priorizavam as suas regras. E eles colocavam as suas regras acima da palavra de Deus. É por isso que eles resistem à obra de Deus. É por isso que eles chamam a Pedro e eles criticam a Pedro. É porque Pedro, a princípio, não está cabendo na sua caixinha ideológica. Não está cabendo na sua religiosidade. E eram pessoas sinceras, meus irmãos. Não eram fariseus. Eram crentes sinceros. Eram cristãos convertidos de fatos, mas que falharam. E isso nos mostra, meus irmãos, como até pessoas sinceras podem resistir ao agir de Deus. Isso nos revela como pessoas sinceras podem resistir à obra do Senhor, à obra do Espírito Santo, quando elas não alcançam e não atingem as suas expectativas. Porque nós colocamos expectativas humanas na obra de Deus que é celestial. Porque nós limitamos uma obra divina a uma visão humana. E é óbvio que nós vamos ser frustrados. E é óbvio que não vai caber na nossa mente. Porque Deus não se curva às nossas expectativas. Deus faz o que Ele precisa fazer. E ninguém impedirá isso, meus irmãos. Então, o que é que esse texto nos ensina nesses versos? É que nós não podemos limitar a Deus por conta das nossas tradições e costumes, meus irmãos. Se tiver uma causa para vocês brigarem, briguem pela causa do evangelho puro e simples. Se tiver que lutar por alguma coisa, lute em defesa das sagradas letras e não por tradições humanas. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas viveram lá no passado e estão lá no passado ainda, vivendo no presente. Ah, mas no meu tempo, mas eu fazia assim antes, mas antes era melhor porque era assim assado. Não, antes não foi melhor e nem agora está sendo melhor. Em cada tempo nós estamos vivendo a ação de Deus em nossas vidas. E nós precisamos ter maturidade para entender isso, porque senão nós viramos velhos presos no passado. Lutando por uma causa que Deus não nos chamou para lutar. Brigando por algo que Deus não nos chamou para brigar, meus irmãos. Nós não podemos resistir à obra de Deus como esse povo resistiu. E por que eles resistiram? Porque não tinham entendimento, meus irmãos. Eles ainda não haviam compreendido a magnitude da graça de Deus. O poder da graça de Deus. A ação soberana e redentora de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, avaliar. Precisamos analisar. Será que eu estou defendendo a obra de Deus? Ou será que eu estou lutando pelas minhas próprias preferências? Porque você observa como essa visão errônea é tão danosa à igreja. Porque nós somos tão apegados às nossas tradições que a gente não pode pintar uma parede. Que a gente não pode trocar um ventilador por um ar-condicionado, porque isso é mexer na história da igreja. Não, meus irmãos. Isso aqui é mexer na parede. A igreja somos nós. E muitas vezes nós queremos colocar Deus na nossa caixinha. E não estamos abertos à ação do Espírito Santo.
Tem igrejas que são pequenas e que se Deus der um povo numeroso, não pode quebrar os muros da igreja para crescer, porque senão está mexendo na história da igreja. Não, meus irmãos. Nós não podemos resistir à obra do Senhor. Nós precisamos estar aberto ao agir do Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado para não estarmos resistindo àquilo que Deus está fazendo. Precisamos ter esse pleno cuidado, meus irmãos. Mas a segunda verdade que Lucas nos mostra nesse texto, dos versos 4 ao 17, é que a revelação divina que transforma a vida, ela transforma também a visão humana. Aqueles homens tinham suas vidas transformadas, mas a sua visão ainda era equivocada, meus irmãos. Eles ainda não enxergavam a plenitude da ação da graça de Deus. E aí nós vimos nesses versos dizendo o seguinte: Pedro então começou a explicar exatamente como tudo isso havia acontecido. Pedro relata, meus irmãos. E aí no texto ele vai relatar 3 coisas. Em primeiro lugar, que Deus falou por meio da visão. Pedro vai relembrar a aparição de Deus enquanto ele estava em Jope. E ele vai relatar da visão que ele teve da cortina com as pontas amarradas, descendo com várias espécies de animais impuros. Deus mostrou, meus irmãos, que não devemos chamar impuro o que ele havia purificado. A visão de Pedro: não, Senhor, nunca comi nada impuro. Deus disse: mata e coma, Pedro. Ele: jamais, Senhor. Pedro querendo ser mais santo do que Deus. E muitas vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, se baseando nas nossas próprias tradições, na nossa própria justificação. Mas Pedro também vai relatar, meus irmãos, que Deus confirmou pela palavra. O Espírito ordenou que Pedro fosse sem hesitar. Os 6 homens bateram na porta de Pedro. O Espírito já tinha falado com ele: vá com esses homens. Não hesite. Não resista. É o que Pedro está nos falando no decorrer da sua explicação. E aí ele explica, meus irmãos, no terceiro estágio que Deus confirmou pelo Espírito Santo. E como foi isso? Quando Pedro chegou na casa desses gentios, ele pregou o Evangelho e os gentios receberam o Espírito Santo, assim como os judeus. Eles foram selados pelo Espírito Santo. Então a mudança não veio da opinião de Pedro, mas da revelação de Deus. Não foi que Pedro teve um insight maravilhoso e disse: não, eu vou sair e pregar o Evangelho para os gentios. Não. Foi Deus que disse a Pedro: vá e pregue aos gentios. E veja que coisa interessante. Antes de Pedro chegar na casa de Cornélio, o Espírito Santo já tinha falado com ele. Cornélio havia mandado seus homens ir ao encontro de Pedro, porque o Espírito Santo havia falado com ele. Deus já estava trabalhando tanto lá, como também na vida do mensageiro. E assim nas nossas vidas. Nós precisamos ter a plena convicção de que quando nós saímos para pregar o Evangelho para alguém, é Deus que está trabalhando na minha vida, me impulsionando a isso. Mas Deus também já está trabalhando na vida dele, preparando o coração para receber a boa semente, para receber o Evangelho. Nós somos apenas semeadores neste mundo. Nós não somos mais do que isso. Nós não somos pessoas eloquentes que pregam de tal maneira que conseguem convencer alguém. Não. Nós só lançamos a semente. E aí Jesus disse que às vezes a semente cai em terreno rochoso, em terreno espinhoso, mas também cai em terras boas. Terras que ao caírem, esses frutos crescem e produzem frutos. Porque nós somos mensageiros e como mensageiros precisamos estar cientes. Deus está agindo em mim e Deus está agindo no meu ouvinte. Na pessoa para quem irei transmitir o Evangelho. E talvez o fruto não nasça agora, mas nascerá algum dia se for da vontade de Deus. Então, meus irmãos, não foi um insight de Pedro. Foi Deus dizendo a Pedro: vai, Pedro. E quando Deus fala, meus irmãos, as nossas ideias, as nossas vontades devem se submeter à vontade de Deus. Não existe nada maior do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus.
Às vezes algumas pessoas dizem, Deus não falou comigo hoje. E aí a pergunta que normalmente a gente deve fazer é o seguinte, você já leu sua Bíblia hoje? Porque nós queremos ouvir Deus falar, mas nós não queremos ler a Bíblia. Nós não queremos conhecer a Deus através da letra das Escrituras Sagradas, meus irmãos. E nós não temos ideia do quanto que somos privilegiados. Sabe por quê? Porque lá em Salmos, capítulo 19, a Bíblia diz assim, que o céu proclamam as obras do Senhor, e os firmamentos anunciam as obras da sua mão. A revelação geral de Deus. Mas a partir do verso 7 a seguir, do capítulo 19, fala acerca da lei de Deus, que é a revelação especial. Todos do Antigo Testamento, meus irmãos, conheceram a Deus por parte, porque Deus ele se revelou gradualmente. Deus se revelou através das aparições, que a gente chama de teofania, que são as aparições de Deus, se utilizando seja de fogo, como por exemplo da sarça que estava ardendo, ou do anjo que apareceu aos 3 homens na fornalha, ou ao anjo que desceu e falou a Abraão que iria descer Sodoma e Gomorra. Ali são as aparições de Deus. E Deus falou através das aparições até o período de Moisés. Moisés, ele foi o último teofânico e o primeiro profeta. A partir de Moisés, Deus falava através da teofania ainda. Deus falava face a face com Moisés e transmitia as suas ordenanças. Mas após a morte de Moisés, Deus passou a falar através de profecias. É o período profético que começa em Moisés e termina em João Batista, a quem Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas que nasceram do ventre de uma mulher. E por que é que João Batista é o maior de todos os profetas? Sendo que Elias fez fogo cair do céu, sendo que Eliseu fez machado flutuar, sendo que Moisés fez o mar vermelho se abrir. Por que é que Jesus considera João Batista maior de todos os profetas, nascido do ventre da mulher? Porque daqueles todos que nasceram até Zacarias, João Batista, meus irmãos, foi o único que chegou perto de conhecer plenamente a revelação de Deus. E aí, após a morte de João Batista, vem o ápice da revelação de Deus. E Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, coloca aí, por favor, Thaís. Nos diz que no passado, Deus se revelou de várias maneiras. Se revelou a nossos pais de várias maneiras. Mas agora Ele se revelou a nós pelo Filho. Por Jesus Cristo. Coloca o verso 1. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui está a revelação completa de Deus, meus irmãos. Agora, nos últimos dias, Deus nos fala por meio do Filho, que é a revelação especial e plena de Deus. Aqueles homens do passado conheceram Deus em parte, conheceram a revelação em parte, mas em nossas mãos está a revelação plena de Deus. A revelação completa de Deus está aqui, ao nosso alcance, e nós não nos esforçamos para conhecê-lo. E nós não nos importamos em conhecê-lo. E nós não queremos conhecê-lo. A revelação completa que aqueles profetas deram uma vida para conhecer, nós temos em mãos e não valorizamos, meus irmãos. E por não valorizarmos, nós não queremos submeter as nossas ideias à sua vontade. Mas nós precisamos, meus irmãos, colocar as nossas ideias à vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui, registrada para nós. Deus se revelou a nós agora por meio do Filho. Nós conhecemos a Jesus através dos evangelhos, através das cartas,
através dos livros, através do livro profético. Nós conhecemos Jesus, nós temos pleno acesso a Ele, nós conhecemos a sua vontade, nós sabemos o que Ele quer para nós. Então, meus irmãos, nós devemos submeter nossa ideia a Ele. As nossas opiniões devem ser corrigidas agora pela palavra de Deus revelada. Deus, Ele pode confrontar, meus irmãos, os nossos pressupostos, os nossos preconceitos. A palavra de Deus confronta os nossos pressupostos, meus irmãos. E o cristão precisa ter um coração ensinável. Precisa ter um coração aberto para aprender a palavra de Deus. Para obedecer a palavra de Deus. Para seguir a palavra de Deus. E aí, o autor, já andando para o final no verso 18, ele nos fala da terceira verdade desse texto. Que a submissão à vontade de Deus que produz a unidade e a alegria. Veja o que é que nos diz o verso 18. Ele nos diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aqui, meus irmãos, quando a igreja ela compreende o agir de Deus, cessa a crítica a Pedro. E assim devemos ser nós. Quando nós compreendemos o agir de Deus, quando compreendemos que Deus está trabalhando, agindo, nós devemos cessar nossas críticas, como essa igreja fizeram. Mas eles não apenas cessaram a crítica, eles passaram agora a louvar a Deus, eles glorificaram a Deus. E por fim, meus irmãos, eles se renderam a essa graça. Eles entenderam que a graça de Deus, meus irmãos, era não somente para os judeus, mas também para os gentios. E aqui, meus irmãos, onde está a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é fazer cara de mistério quando entra um desconvertido bêbado na igreja, não. Levantando as mãos e andando para lá e para cá, não. A verdadeira espiritualidade não é se colocar em uma posição superior ao outro, não. Jesus, exortando os fariseus, ele conta uma parábola no livro de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18 ou 17, e ele diz que 2 homens foram orar diante de Deus. Um fariseu e um publicano. O fariseu batia no peito e se vangloriava diante de Deus, arrogando não ser como aquele pecador. E o pecador, meus irmãos, nem ousava levantar os olhos a Deus. Com a cabeça baixa, reconhecia que era pecador e que não era digno. E Jesus diz, pergunta para aqueles homens: quem vocês acham que Deus recebeu a oração? E eles mesmos respondem: do publicano, do pecador. Porque a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, não é arrogar santidade. Não é sentir-se superior ao outro. A verdadeira espiritualidade é se alegrar quando Deus salva pessoas. Quando Deus conduz pessoas ao arrependimento. É chegar junto dessas pessoas e discipulá-las, ensiná-las a palavra de Deus. É isso que é espiritualidade genuína. É ter o labor de discipular alguém. Você já viu como é difícil discipular alguém? As pessoas cheias dos seus pressupostos também, machucadas, feridas. E a verdadeira espiritualidade se manifesta em suportá-las, em ter paciência com elas, em discipulá-las, em ser fiel no ensinamento da palavra de Deus. É isso que é espiritualidade. É se alegrar quando Deus salva pessoas. Quando Jesus conta as parábolas lá em Lucas capítulo 15, a parábola da moeda, da ovelha, do filho pródigo, todas essas parábolas têm um fim em alegria, em pessoas comemorando ao achado da moeda que se perdeu, ao achado da ovelha que havia se perdido, a volta do filho que havia ido para longe do pai. Houve festa, houve alegria. E a Bíblia diz que há festa no céu, meus irmãos, quando um pecador se arrepende. Mas veja só, não é somente quando um pecador que não conhece a Cristo se arrepende. É quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados.
Nós devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, porque se tem uma coisa que nós não somos, é perfeitos. Nós somos imperfeitos, falhos, pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Carecemos da graça de Deus. Porque, meus irmãos, se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós não somos diferente dos judeus cristãos que criticavam a Pedro. Nós não somos diferentes daquelas pessoas que acham ruim entrar em casa de pessoas impuras e se assentar com elas. Nós dependemos da graça e precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, meus irmãos. A igreja ela deve refletir o coração missionário do nosso Deus. Deus quer que pessoas sejam salvas. E nós, como igreja, devemos ter os mesmos desejos, meus irmãos. Devemos celebrar, se alegrar com a salvação de qualquer pessoa. Não devemos ser resistentes quando alguém se converte, meus irmãos. Devemos celebrar, se alegrar com a conversão. E aí, meus irmãos, a unidade ela nasce quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando nos colocamos submissos à sua vontade. E por fim, meus irmãos, esse texto nos ensina que Deus ele quebra barreira ainda hoje. Nós servimos ao Deus que quebra barreiras, meus irmãos. Deus ele salva quem Ele quer. Deus confronta nossos preconceitos e os nossos preceitos, meus irmãos. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age ainda nos dias de hoje. E Ele nos chama a vivermos uma vida de obediência à Sua palavra. Então, meus irmãos, devemos refletir o seguinte. Existem barreiras no meu coração que Deus quer derrubar? Faça essa reflexão dentro do seu coração. Será que nós estamos resistindo ou cooperando para a obra de Deus? São as perguntas que esse texto nos faz extrair daqui e refletir sobre elas. Então, meus irmãos, que nós não venhamos ser opositores da obra de Deus, porque Deus ele ainda quebra barreiras. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés, fazer uma oração de gratidão. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te damos graça nesta noite por Tua maravilhosa palavra. Ó Senhor, Tua palavra, ela escancara a escuridão dos nossos corações e nos faz enxergar, Senhor, que se não fosse a Tua graça, quão miseráveis seríamos. Mas obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo ter se entregado por nós. Obrigado pelo perdão nos concedido por meio dele. Obrigado por teu amor incondicional que nos chamou, porque nós somos gentios. Nós, Pai, estávamos perdidos, mas a tua graça nos atraiu. O Senhor nos convenceu dos nossos pecados. O Senhor nos convenceu, Pai, da justiça e também do juízo de Deus. Por isso te louvamos, Pai. Te damos graça e pedimos, conserva o nosso coração em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida e conduza em paz para suas casas.